Hoje a gente vai falar sobre tipologia textual. De todas essas aulas de interpretação de texto, essa é a mais importante, que fala sobre tipologia textual e como reconhecer a tipologia em determinados textos, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, candidato, é decorar as 5 tipologias existentes. Vamos saber de uma por uma aí, ó. Narração, dissertação, descrição são os 3 pilares. E nós temos a injunção e o texto expositivo. Tudo bem? Decora isso aí e a gente vai decorar uma coisa por vez. Primeiro, vamos falar de um texto narrativo que é o mais comum. Você vai reconhecer um texto narrativo em que aspecto? Primeiro, quando ele estiver contando uma história. Ah, Vitor, mas quase todos os textos vão relatar alguma história. É verdade? É. Quase todo texto eu tenho uma narração. Numa notícia eu tenho uma narração. Quando eu vou descrever alguma coisa, eu uso muito o artifício da narração. Então, geralmente, quando você estiver procurando pelo texto narrativo, verifica marcas temporais, tipo quando, naquele local. É sempre isso, um marcador temporal e um marcador de lugar. Neste lugar, nesta praça, quando eu ia caminhando, é a primeira característica de um texto narrativo, marcador temporal e de lugar. Tudo bem? Se você quiser colocar aí, marcador temporal e de lugar. Segunda característica básica de um texto narrativo, e a mais importante, é a sua finalidade. Assim que você terminar de ler o texto narrativo, você tem que perguntar para você mesmo: qual foi o objetivo do autor ao escrever esse texto? Foi entreter? Coloca aí, gente, entretenimento. Não escreve interter não, tá? Entretenimento é o objetivo de um texto narrativo. Você terminou de ler o texto narrativo e vai perguntar: esse texto serviu para mero entretenimento ou foi para me mostrar uma opinião? Ou foi para me instruir sobre alguma coisa? Ou foi para me informar alguma coisa? É uma faca que corta direitinho, te ajuda a identificar uma tipologia textual. É perguntando qual é a finalidade dele. Compreende isso? Qual é o objetivo de um texto narrativo? Entreter, passar o teu tempo. Segunda característica do texto narrativo é o quê? Marcadores temporais, de lugar. Eu tenho um personagem, tá bom? Mas não pertence só ao narrativo não, esses marcadores não. Segundo que eu tenho aí na minha lista é o quê? É o texto dissertativo. O texto dissertativo, candidato, ele vai se basear num pilar muito importante que eu tenho a minha opinião. Todo texto dissertativo, ele sempre vai ter uma opinião que vai se basear em argumentos. No texto dissertativo, essa opinião é chamada de tese. Todo texto dissertativo tem uma tese. É uma ideia que o autor vai desenvolver ao longo do texto. Toda tese é embasada em argumentos. Que eu posso nomear argumento 1, eu posso usar o argumento 2, posso usar vários tipos de argumentos. Muitas provas pedem que você elenque quais são as estratégias argumentativas que determinado autor utilizou para provar aquela tese dele. Isso não é uma tarefa fácil. Você precisa conhecer e você precisa ler muito texto de opinião para sair grifando. Por exemplo, deixa eu pensar sobre um tema bastante comum. A violência contra a mulher está crescendo. Ponto. Aí é a minha ideia. Agora eu vou ter que defender essa minha tese. Como é que eu posso defender que a violência contra a mulher está aumentando e isso tem que acabar? Como é que eu posso provar isso aí? Primeiro, vamos justificar que a violência está crescendo. Nada melhor do que eu utilizar um argumento de autoridade, que é um dado estatístico. No ano de 2013, 2014, qual foi o argumento que eu utilizei? Qual foi a minha estratégia que eu utilizei, candidato? Dados estatísticos ou estatísticas. Aí eu coloco o seguinte: Maria da Penha sofreu com isso. Qual é a minha segunda estratégia? Exemplificação. Eu posso colocar o filósofo, segundo Zygmunt Bauman, qual é o argumento que eu utilizei? Argumento de autoridade.
citação eu posso colocar. Ou seja, são várias formas de você provar uma tese e caberá a você, dentro de um texto, identificá-las. É fácil? Não. Desculpa. Qual é o objetivo principal de um texto dissertativo, pessoal? Convencer, tá bom? Provar, opinar. Bota só assim, gente. Opinar. E tem que escrever isso aqui, tá? Desculpe. Vamos lá. Opinião, tese, argumentos. O principal objetivo de um texto dissertativo é convencer. A segunda parte é um texto descritivo. Texto descritivo, bicho, é um tipo de característica, porque tipologias são características, presente em quase tudo. Aliás, gente, eu arrisco dizer, todo texto tem traço descritivo. Eu não tenho como falar, redigir, sem descrever. Agora, para um texto ser predominantemente descritivo, bicho, é complicado. Eu quase não vejo um texto que foi feito com o objetivo de quê? E só descrever. Essa sala é retangular, de paredes brancas, com 4 janelas de vidro. Qual foi o objetivo do autor a escrever esse texto, gente? Descrever. Ao escrever esse texto foi descrever. Simplesmente. Quase ninguém faz isso. Você usa a descrição para atingir outros propósitos. Não simplesmente por descrever. Numa bula de remédio eu posso ter uma descrição? O remédio é composto por substância tal, tal, tal. O objetivo daquele pequeno trecho foi o quê? Descrever a substância do remédio. Ok? Qual é o objetivo de um texto descritivo? Ótimo. Texto injuntivo, esse nome é bacana, que muita gente nunca ouviu falar em injunção. O texto injuntivo, ele serve para quê? Está na frente, pessoal, para instruir alguém. Portanto, um texto injuntivo, ele vai utilizar geralmente um texto injuntivo se utiliza de listas em formas de tópico para te orientar a fazer alguma coisa. Por exemplo, numa receita de bolo, a pessoa vai colocar os ingredientes em quê? Em tópicos para facilitar o manuseio. Portanto, é uma característica do texto injuntivo, tópicos, como também a predominância de verbos no imperativo. Faça isso, pegue aquilo, suba, desça, entre, tá bom? O que muita gente cai no texto injuntivo é pensar que eu vou ter uma claridade, vai ser claro no texto injuntivo. A UES cobrou um texto que se chama Votar, da Raquel de Queiroz, que foi um texto em prosa. E o texto foi classificado como injuntivo. Ela estava ensinando como votar, só que em prosa. Ela não fez em tópicos. Aí todo mundo estava esperando. Eita, o texto injuntivo não é só aquele que é em tópicos e é uma receita. Não, nunca se disse isso. É comum se encontrar injunção nesse tipo de texto. Mas qualquer texto que pretenda te orientar a fazer alguma coisa é injuntivo. Tá bom? E o último e mais importante é o texto expositivo e informativo. Qual é o objetivo principal de um texto expositivo e informativo? Logicamente, expor e informar. Aí eu quero que vocês façam uma seta entre o número 2, que é dissertação, e o último. Cara, dá um problemazinho aí. Esses são os campeões de uso em prova, de cobrança em prova, e eu não tenho uma ideia clara de distinção. Primeira coisa, um texto dissertativo pode se valer de uma exposição de fatos para provar a sua opinião. Já vi texto cobrando, pessoal, um texto de 10 parágrafos, em que se utilizou nos 9 parágrafos só exposição de fatos e somente as 2 últimas linhas do 10º parágrafo eu tenho uma opinião tácita do autor. Esse texto vai ser predominantemente expositivo ou dissertativo? Dissertativo. Ele utilizou a exposição de fatos para provar uma tese dele. Então é um pouco complicado ou você dizer que ele é informativo ou dissertativo. Dica rápida. Um texto expositivo é um texto alheio à argumentação. Ou seja, um texto expositivo não pode ter nenhum traço de quê? De opinião. Por exemplo, se você lê uma notícia, você certamente não vai encontrar a opinião do repórter
ou do jornalista sobre o caso. Por quê? Porque a notícia é essencialmente o quê? Expositiva. Se ele der uma opinião, uma notícia de 10 parágrafos, que não tem, notícia é bem curta, e no final ele diz, isso é uma vergonha, o Boris Casoy, né, dizia isso, isso é uma vergonha. Ali já perdeu o caráter jornalístico, ele está opinando, tá bom? Ele já passa de expositivo para dissertativo. Vamos ver esses textos aí, vamos provar isso aí lendo textos, tá bom? Vamos pegar o primeiro texto aí. Vou pegar meu óculos, que eu não enxergo nada. Vamos lá? Posso começar aí? Primeiro texto. Vamos lá. Errei. O texto 1 se chama, olha a titulação do texto 1, gente, ó. 2 meliantes invadem residência, amordaçam vítima e praticam roubo. Pelo título, já me dá uma noção do que é a tipologia desse texto. Qual é, pessoal? 2 meliantes invadem residência. Parece o quê? É um gênero? É uma notícia. Ninguém tem dúvida que é uma notícia, né? Bom, notícia é gênero. Mas qual é a tipologia? Eu acredito que seja expositivo, mas eu tenho que ler o texto. Vamos lá? Notem. O crime aconteceu nas primeiras horas dessa terça-feira 25, na rua Teodomiro Rocha, Juazeiro do Norte, Ceará, bairro Salesiano, região central de Juazeiro. Uma idosa de 77 anos, identificada como Francisca da Silva Sena, foi morta asfixiada durante o roubo à residência. De acordo com as informações do marido da vítima, 2 criminosos armados invadiram a casa por volta de 4 da madrugada. Dispensa essa expressão da madrugada, porque 4 só é da madrugada, mas houve a intenção do repórter ao retificar isso, porque muita gente usa 4 da manhã, 4 da tarde, né? Ao invés de 16 horas. O casal de idosos foi amordaçado e amarrado. A dupla recolheu dinheiro, alguns objetos do imóvel e fugiu sem deixar rastros. Após cerca de 2 horas, o idoso, conhecido como Senhor Amazonas, conseguiu se soltar e, ao tentar socorrer a esposa, a mesma já se encontrava sem vida. Acredita-se que a vítima tenha falecido por sufocamento. A polícia militar e a perícia técnica estiveram presentes realizando os trabalhos necessários. O corpo da idosa foi removido ao Instituto Médico Legal. Qual foi o objetivo desse texto, candidato? Informar. Você nota alguma opinião do autor sobre isso? Ou você vai olhar para esse texto e vai dizer, o objetivo desse texto foi entreter. Que conversa é essa? Que desejo mórbido é esse? Não, gente, foi expor. Coloca aí. Agora, mas olha só, aqui tem narração. Não tem? Quase o texto completo é narrativo. Tenho descrição? Tenho descrição aqui. Tenho injunção? Não, não tenho injunção aqui. E aí, gente, eu tenho narração, eu tenho descrição e eu tenho exposição. Qual é a predominância? Eu só consigo eleger a predominância perguntando qual é o seu objetivo. Qual é o objetivo do autor desse texto? Informar. Por isso que ele é, aí você escreve, predominantemente expositivo e informativo. Ok? Vamos para o texto 2. Olha o título do texto 2, candidato. Qual é? O roubo. Olha como ele é mais sucinto, não dá nenhum detalhe. Esse título aí mais parece o quê? Narrativo, não é? Não parece narrativo? Então vamos lá, ó. Planejaram tudo meticulosamente. Nada podia sair dos planos. Era amarrar, calá-los, sumir com tudo. Era terça de agosto. Um sol ardente queimava as costas da rumeirada que se destinava a Juazeiro de Padre Cícero. Entraram. O casal de idosos assistiu ao noticiário de roubo seguido de morte naquele mesmo bairro em Juazeiro. Tentaram soltar a bacia de baião de 2 com tocinho, mas foram detidos pelos 2 bandidos que entraram pela porta da frente só encostada. Amarraram-nos. Dona Elzinha tentou protestar, mas foi sufocada com a ponta do seu vestido longo em sua boca e amarrado com o casaco do neto que estava sobre o sofá. Senhor Amazonas, diabético e já sem forças, pelo susto, rendeu-se ao ato sufocatório pacatamente. Enquanto um dos meliantes enchia as sacolas com objetos valiosos do casal, a velha esbravejava grunhidos sem sentidos, provocando mais a ira de um dos 2 que a empurrou, caindo de bruços sobre o sofá.
amarrada, não pôde fazer muito, morrer ali mesmo. Senhor Amazonas desmaiou. Raparam o pé. Pegaram a gilete e rapou o pé? O que é isso, gente? Raparam o pé? Saíram. Nós temos uma figura de linguagem que jamais em um texto jornalístico, um texto expositivo, poderia ter. Tá bom? É uma figura de linguagem, é uma metáfora, né? Amazonas tornou a si horas depois, soltou-se e tentou acudir em vão sua esposa já desfalecida. Eu estou narrando fatos? Estou expondo fatos? Estou descrevendo? Estou. Eu tenho um embate muito forte aí de descrição e narração. Como é que eu quebro isso? Como é que eu elejo a prioridade aí? Perguntando qual foi o objetivo. Qual foi o objetivo do autor desse texto? Foi entreter ou informar? Entreter. Então aí, gente, é o que? Predominantemente narrativo. Podia ter também aqui, né? Era 13 de agosto, naquele bairro, né? Exatamente. A forma, a gente reconhece a forma de um texto narrativo, né? É como ele começa e como ele termina. Esse texto 2 aí foi o que fiz com base no primeiro, que foi do site Miséria. Aí o texto 3 também foi o que fiz com base no outro. Para você ver a diferença no trato de cada enredo. Violência gratuita. Pela titulação já consigo saber mais ou menos o que é o texto. Eu estou dando uma opinião sobre a violência? Estou dizendo que ela é o quê? Gratuita, sem nenhum motivo. Então já opinei aí. Não se trata de violência de guerra, de grupos de extermínio ou de crime organizado. É a violência comum da vida privada por motivos fúteis. E nem é porque há muita arma de fogo na mão do povo. Uma mordaça, uma faca de cozinha, até um casaco, pode virar armas letais quando a vontade é assassina. A ação das autoridades de segurança e os rigores da lei não assustam nem impedem os crimes em Juazeiro do Norte, onde um idoso e seu marido foram amordaçados e sufocados, levando um à morte. Motivos banais levam a perder a cabeça e a cometer as maiores violências contra o próximo. E corremos todos o risco de nos habituarmos com notícias e imagens brutais, com a mesma indiferença sonolenta com que assistimos às cenas de um filme. A realidade se funde com a ficção e mal caímos na conta de que, nesses casos, a morte e a dor são reais. Como explicar tanta violência no convívio social? É o que aí, gente? Dissertação. Não tem nem o que se discutir aí. A opinião é bem tácita. Texto 4 não tem muito o que ver não, bicho, aí. Por quê? Olha o título. 4 formas de prevenir a violência contra a mulher. Tu já sabe que vai ter o que aí? Uma injunção. O título já me deu... Mas assim, às vezes a injunção está bem escondidinha aí. Ó, muito precisa ser feito no sentido de erradicar a violência contra a mulher em nossa sociedade. E cada um de nós podemos agir a favor disso. Esse artigo indica como? Primeiro, olha o texto. Olha a estrutura, tópicos. Valorizar a si mesmo, número 2. Valorizar o gênero, número 3. Educar, número 4. Denunciar. Note o tangenciamento desse tipo de texto, que é o que, pessoal? Predominantemente o que? Injuntivo. Se perguntar o seguinte, o texto é considerado injuntivo? Não posso afirmar isso não. Porque dentro dele existem várias outras tipologias. Geralmente a banca usa a predominância, o que tem mais. Texto 5, super fácil de entender. Vamos lá? Note aí, ó. Desaparecida. Ela é carioca, tem aproximadamente 15 anos, é branca, com 3 lindas manchas pretas por todo o corpo. Seus olhos são doces, o focinho é negro como uma jabuticaba e possui apenas 4 dentes grandes e amolecidos. É meiga, carinhosa e bastante inteligente. Está desaparecida desde janeiro de 2003, deixando uma criança em desalento. Atende pelo nome de Princesa. De 2003 já morreu, né? Deixando por ser charmosa e extremamente polida. Na ocasião, usava uma coleira dourada na qual está gravado o seu nome. Em suma, ela é um verdadeiro tesouro. Por isso, quem tiver encontrado essa vira-lata, a favor entrar em contato com a família Lima pelo telefone, já vai. Qual é, gente, a predominância aí? Descritivo. O objetivo desse texto foi esse. Vamos lá, primeira questão, vocês colocaram o quê?
Vamos lá. Diz o seguinte: Código Penal é um conjunto formado por leis penais sistemáticas utilizadas para punir, talalá, balalá. É um texto descritivo. Ele está descrevendo o que, gente? O Código Penal, não é verdade? Aí vem letra A. Trata-se de um texto descritivo? Certo. É um texto descritivo. Pois apresenta descrição de algo ou de alguém? Não está descrevendo isso. B. É um texto narrativo? Não. É um texto descritivo? É. Onde há uma notória predominância de substantivos? Sim. Adjetivos? Não. Um texto adjetivo, repleto de adjetivo, é um texto narrativo, comum no texto narrativo. É um texto dissertativo? Não opinou em nenhum instante. Letra E. Texto expositivo informativo, pois transmite informações sobre determinado tema com neutralidade. Não é isso? Letra E. Essa foi do IBFC 2018 agora. 2. Não precisa ler todo o texto. O primeiro parágrafo já resolve essa questão, né? Diz o seguinte: um filtro do Snapchat para a vida inteira. Cada vez mais pessoas querem fazer cirurgias para ficarem parecidas com filtros do Snapchat. Terrível, detesto filtro em foto. Quando vê pessoalmente não é aquela coisa, né? Diz: não reconheci você por falta do filtro. Vamos lá. Aí diz o seguinte, ó: lábios mais cheios, olhos maiores como de um gato ou nariz bem fino. Perguntou ao UFC aí, ó: o texto tem natureza predominantemente o quê, pessoal? Opinativa. É opinativa, não é isso? Você está opinando, dando a opinião dela sobre a questão do filtro. O tipo do discurso presente no texto é... Qual vocês fizeram? A gente estudou a aula passada. Direto e indireto. É direto e indireto? Esse é a minha. Letra D, gente, eu tô brincando. Direto e indireto. Nós temos aí... Oi? Porque nós temos uma citação direta. O que é uma citação direta? É quando ele abre aspas para transmitir conforme o autor disse. Isso configura discurso direto, tá? Afirmou que ele pode estar 2 pontos e abrir aspas. Até a próxima, gente.